Theo sempre soube salvar vidas, mas nunca aprendeu a estar vivo. Até o dia em que assinou os papéis do divórcio e 2 horas depois o telefone tocou. Do outro lado da linha, a notícia que congelou seu sangue. Sua filha havia caído. Sua ex-mulher entrou em colapso. E ele, o médico brilhante que salvava estranhos todos os dias, estava prestes a perder as únicas 2 pessoas que realmente importavam. Se essa história tocar você, deixe seu like. Ele me diz que vale a pena continuar contando essas histórias. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. E conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem agora. Seu apoio é o que mantém esse espaço vivo. O silêncio dentro do cartório era do tipo que machuca. Não o silêncio confortável de quem se conhece há anos, mas aquele pesado, carregado de tudo o que nunca foi dito. Theo Almeida observava a caneta deslizar sobre o papel enquanto assinava seu nome pela 3ª vez. Cada assinatura parecia arrancar um pedaço dele que ele nem sabia que ainda existia. Hannah estava sentada do outro lado da mesa, com a postura ereta que ela sempre mantinha quando queria parecer forte. Mas Theo conhecia aquele tremor quase imperceptível nos dedos dela. Conhecia porque houve um tempo em que ele prestava atenção. Um tempo em que segurar aquelas mãos era seu lugar favorito no mundo. Agora elas apenas seguravam uma caneta, assinando o fim. Pronto, disse a tabeliã com um sorriso profissional que não alcançava os olhos. O processo está finalizado. Guarda compartilhada estabelecida conforme acordado. Desejo sorte a ambos. Sorte, como se sorte fosse o que eles precisavam. Theo pegou sua cópia dos documentos e levantou, ajeitando o nó da gravata por puro reflexo. Ana fez o mesmo. E por um instante, apenas um instante fugaz, os olhos deles se encontraram. Havia algo ali, uma centelha, uma lembrança do que foi, do que poderia ter sido. Mas Ana desviou o olhar primeiro. Sempre ela quem desviava primeiro, nos últimos tempos. No estacionamento, o sol de meio de tarde estava inclemente, quase cruel na sua indiferença. Theo apertou o passo até o carro dela, sem saber bem por quê. Talvez apenas para prolongar, para adiar o momento em que ela entraria no carro e se tornaria, oficialmente, sua ex-esposa. Não apenas no papel, mas na realidade. Ana! Ela parou, a mão já na maçaneta, virou-se devagar. Theo! Ele abriu a boca, fechou, não sabia o que dizer. Desculpa. Obrigado. Me perdoa por todos os jantares que perdi. Por todas as noites que escolhi o hospital em vez de você, por todas as vezes que te fiz sentir invisível. Cuide-se, foi o que ela disse antes que ele encontrasse as palavras. A voz dela estava cansada. Não havia raiva. Talvez fosse pior assim. Raiva ele saberia lidar, mas aquela resignação tranquila, aquela aceitação de que ele simplesmente era assim e nunca mudaria, essa doía mais que qualquer grito. Você também e... Beijo na Sofia por mim. Ana assentiu, entrou no carro e foi embora. Theo ficou parado ali, observando o Honda Civic cinza desaparecer na curva. Havia uma sensação estranha no peito. Não era alívio, como ele imaginou que sentiria. Era vazio, como se tivesse acabado de realizar uma cirurgia e removido algo vital, mas desnecessário. Ele entrou no próprio carro, ligou o ar-condicionado e ficou sentado ali por longos minutos, apenas respirando, pensando, lembrando. 12 anos atrás, um café perto do hospital. Ana com um livro de psicologia infantil aberto na mesa, os óculos escorregando no nariz. Aquele jeito distraído que ele achou irresistível. Ele, recém-formado residente, exausto de um plantão de 30 horas, pedindo desculpas por derrubar café na mesa dela. Tudo bem. Ela tinha rindo. Meus pacientes fazem pior. Você trabalha com crianças. Trabalho com corações pequenos que sentem coisas grandes. E ele tinha se apaixonado ali mesmo, naquele instante, por aquela mulher que enxergava o invisível. Como ele tinha deixado isso escapar. O celular tocou, arrancando-o das memórias. Número desconhecido. Ele atendeu no automático. Dr. Almeida. Sim, aqui é da escola da Sofia, senhor. Houve um acidente. O mundo parou. O quê? Como assim acidente? Ela está bem? Ela caiu do trepa-trepa no recreio. Bateu a cabeça. Senhor, ela está inconsciente. A ambulância já foi chamada. Mas a senhora Ana, ela estava aqui quando aconteceu e... ela também passou mal.
Muito mal. Theo já estava ligando o carro, mãos tremendo. Qual hospital? Santa Cruz. As duas estão sendo levadas para lá. Ele desligou e pisou fundo no acelerador. As duas. Sofia inconsciente. Ana passando mal. Tudo dentro dele gritava. O médico, o pai, o homem. Principalmente o homem que tinha passado os últimos meses fingindo que estava tudo bem, que a separação era o melhor, que ele conseguiria viver assim, vendo a filha em finais de semana alternados e cruzando com Ana apenas em transições rápidas na porta de casa. Mentiras, todas mentiras que ele contou para si mesmo, porque enquanto corria pelas ruas, ultrapassando os sinais amarelos, com o coração batendo descompassado no peito, Theo Almeida finalmente entendeu uma verdade brutal. Ele podia salvar desconhecidos todos os dias, podia reanimar corações parados, estancar sangramentos, vencer a morte com as próprias mãos. Mas nunca tinha aprendido a estar vivo. E agora talvez fosse tarde demais para aprender. O estacionamento do Hospital Santa Cruz nunca pareceu tão distante. Theo abandonou o carro em uma vaga qualquer, nem se importou em trancar. Suas pernas o levaram para dentro do pronto-socorro, com uma urgência que ele conhecia bem. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, ele era o familiar desesperado, não o médico no controle. Sofia Almeida, ele disse para a recepcionista, a voz saindo mais alta que pretendia. E Ana Almeida. Vieram de ambulância da escola. A mulher digitou algo, os segundos se arrastando como horas. A menina está sendo avaliada na sala de trauma 2. A mãe foi levada para a UTI cardíaca. UTI cardíaca. As palavras atingiram Theo como um soco no estômago. Ele conhecia aquele corredor. Tinha caminhado por ele centenas de vezes, sempre com o jaleco branco, sempre com respostas. Agora, estava ali de calça social e gravata, sem respostas nenhuma, apenas com um medo visceral que subia pela garganta e ameaçava sufocá-lo. Senhor, o senhor não pode... Mas ele já tinha passado pela recepção. Já estava correndo. Um enfermeiro tentou detê-lo, mas reconheceu seu rosto. Dr. Almeida? Eu não sabia que... Minha filha. Onde está minha filha? O enfermeiro engoliu seco. Dr. Henrique está com ela. Trauma 2, mas senhor, eles estão preparando para... Theo não esperou o resto. Empurrou a porta da sala de trauma e congelou. Sofia estava na maca. Tão pequena, tão frágil, o rosto pálido, um corte na testa, eletrodos conectados ao peito. A respiração dele falhou ao ver o monitor cardíaco, taquicardia e pior, a equipe estava se preparando para entubá-la. Theo? Dr. Henrique virou-se surpreso. Depois a expressão dele mudou para algo entre compaixão e firmeza profissional. Você não pode estar aqui. Ela é minha filha. Exatamente por isso você não pode estar aqui. Henrique se aproximou. Baixou a voz. TCE Grave, Glasgow 6. Estamos levando para a tomografia agora, mas provavelmente vai precisar de cirurgia para aliviar o edema. Você sabe disso. Theo sabia. Conhecia cada protocolo, cada estatística, cada risco, mas saber não tornava mais fácil. Tornava pior, porque ele sabia exatamente o quão ruim poderia ficar. E Ana? A voz dele saiu quebrada. Taquicardia supraventricular refratária. Sedaram ela para cardioversão. Está estável, mas vai ficar em observação na UTI. Henrique colocou a mão no ombro dele. Theo, você confia em mim? Ele assentiu, incapaz de falar. Então deixa eu cuidar da Sofia. Você vai para a UTI. Fica com a Ana. As duas vão precisar de você inteiro. Não do médico. Do pai. Do homem. Theo recuou as pernas bambas. Observou enquanto levavam Sofia para fora, a maca deslizando rapidamente pelo corredor. Ela parecia tão pequena naquele mar de equipamentos, tão indefesa, e ele não podia fazer nada, absolutamente nada. A UTI cardíaca ficava no 3º andar. Theo subiu as escadas. Não conseguiria suportar a lentidão do elevador. Quando chegou, estava sem fôlego, mais pelo pânico do que pelo esforço. Ana Almeida, ele disse para a enfermeira da recepção. Box 4. Mas senhor, o horário de visita? Eu sou o marido. A mentira saiu automática. Ex-marido, tecnicamente. Mas naquele momento papéis não importavam. A enfermeira olhou para ele, depois para a tela do computador e assentiu. Theo atravessou a porta de vidro e parou.
Ali estava ela. Ana, conectada a monitores, um acesso venoso no braço, o rosto pálido contra o travesseiro branco, os cabelos castanhos espalhados, os olhos fechados, o peito subindo e descendo em um ritmo que o monitor ao lado confirmava. Ainda irregular, mas melhor. Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo de que ela fosse desaparecer se ele se movesse rápido demais. Através do vidro, ele a observou. Realmente observou e se deu conta de algo devastador. Fazia tanto tempo desde a última vez que ele tinha realmente olhado para ela. Para a mulher que dividiu a vida com ele por quase 10 anos. Para a mãe da sua filha. Para a pessoa que ele jurou amar e proteger. Quando foi a última vez? Quando foi que ele parou de ver Ana e passou a apenas conviver com a presença dela? Uma memória o atingiu, nítida e dolorosa. Domingo de manhã, 3 anos atrás, luz do sol entrando pela janela do quarto. Ana ainda dormindo, o rosto relaxado, um meio sorriso nos lábios, como se estivesse sonhando com algo bom. Ele tinha acordado primeiro, tinha ficado ali apenas observando, pensando que era o homem mais sortudo do mundo. Quando foi que ele parou de acordar e agradecer por tê-la ao lado? A porta do box se abriu. Uma enfermeira entrou para checar os sinais vitais. Ela olhou para Theo com simpatia. Ela vai ficar bem, disse suavemente. Já está respondendo. Daqui a pouco vamos reduzir a sedação. Obrigado. A enfermeira saiu, mas algo nela pareceu familiar. Theo olhou o crachá quando ela passou. Beatriz Mendes. Ele a conhecia. Trabalhavam no mesmo hospital. Turnos diferentes. Ficou ali parado, sem saber o que fazer com as mãos, com o corpo, com o peso esmagador da culpa. E então Ana se mexeu. Os olhos dela se abriram devagar, confusos, desorientados. Piscaram algumas vezes, tentando focar. Quando finalmente encontraram Theo, houve um lampejo de reconhecimento e depois pânico. Sofia, a voz dela saiu rouca, fraca. Theo se aproximou instintivamente, pegou a mão dela. O toque foi elétrico. A primeira vez que se tocavam em meses. A pele dela estava fria, os dedos tremendo ligeiramente. Ela está lutando, ele disse, a voz embargada. Henrique está cuidando dela. Ela vai para a cirurgia, mas Ana, ela é forte, como você. Ela vai lutar. Eu preciso. Ana tentou se levantar, mas o corpo não obedeceu. Você também precisa lutar. Ele apertou a mão dela com mais força, como se pudesse transferir vida através do toque. Por favor, Ana, você precisa ficar bem. Por ela, por mim. Ele não disse. Não tinha direito. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Eu vi ela cair. Eu vi e não consegui. Não consegui chegar a tempo. Não foi sua culpa. Eu deveria ter chegado mais rápido. Ana, olha para mim. Ele segurou o rosto dela com a outra mão, delicado, como se ela fosse algo precioso que ele tinha medo de quebrar. Mais medo do que já tinha quebrado. Não foi sua culpa. Você ouviu? Não foi sua culpa. Ela o encarou. E naquele olhar, Theo viu tudo, o medo, a dor, mas também algo que ele não via há tanto tempo que quase esqueceu como era. Ela ainda se importava. Ainda havia algo neles. Alguma fagulha teimosa que a raiva e o distanciamento não tinham conseguido apagar completamente. Já apertou a mão dele de volta, fraca, mas presente. Fica. Ela sussurrou antes que os olhos dela se fechassem novamente, a sedação ainda fazendo efeito. Por favor, fica. Eu fico, ele prometeu, a voz quebrando. Eu fico, Ana, eu prometo. E pela primeira vez em anos, Theo Almeida tinha a intenção de cumprir uma promessa. A noite caiu pesada sobre o hospital. Theo não sabia mais que horas eram. O tempo tinha se tornado algo abstrato, medido apenas pelos bips dos monitores e pelas idas e vindas das enfermeiras. Sofia tinha sobrevivido à primeira cirurgia. As palavras de Henrique ecoavam na cabeça dele. Conseguimos aliviar a pressão, mas as próximas 72 horas são críticas. Qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa. 2 palavras que na medicina significavam tudo e nada ao mesmo tempo. Ana continuava sedada, mas estável. O coração dela tinha respondido bem à cardioversão. Theo alternava entre os 2 quartos, incapaz de ficar parado, incapaz de escolher. Como escolher entre a filha e a mulher que ele amou? Entre o futuro e o passado que ele destruiu? Eram quase 3 da manhã, quando a enfermeira Beatriz apareceu na porta do quarto de Ana, carregando uma sacola plástica. Dr. Almeida?
Trouxeram os pertences pessoais da senhora Ana. Estavam no carro dela, na escola. Theo pegou a sacola, murmurando um agradecimento. Beatriz hesitou na porta. O senhor deveria tentar descansar um pouco. Não, consigo. Eu sei. Ela deu um meio sorriso triste. Mas elas vão precisar do senhor inteiro quando acordarem. Não do senhor destruído. Quando ela saiu, Theo abriu a sacola. A bolsa de Ana estava ali. Aquela de couro marrom que ela usava para trabalho. Já desgastada nas alças, ele a conhecia bem. Tinha dado de presente no aniversário dela 4 anos atrás. Na época, achou que presentes compensavam ausências. Que é idiota. Ele procurou o celular dela. Precisava avisar os pais. Mas quando abriu a bolsa, seus dedos tocaram algo diferente. Um caderno. Capa de tecido azul gasto pelo uso. Theo sabia que não deveria. Sabia que era invasão de privacidade. Mas algo dentro dele, desespero, curiosidade, necessidade de entender, fez com que ele abrisse. A primeira página tinha uma data. Março de 2022. Hoje faz 5 anos que nos casamos. Theo esqueceu, ele estava de plantão. Novamente, eu fiz bolo. Acendi velas. Sofia perguntou onde estava o papai. Eu disse que ele estava salvando vidas. Ela perguntou, e quem salva a mamãe? Não soube responder. O estômago de Theo se revirou. Ele virou a página. Junho 2022. A apresentação da Sofia na escola. Ela era a narradora da peça. Ensaiou durante semanas. Theo prometeu que estaria lá. Eu reservei lugar para ele na primeira fileira. O lugar ficou vazio. Sofia chorou nos bastidores. Fingiu que estava tudo bem no palco, mas eu vi. Mães sempre veem. As mãos dele começaram a tremer. Outubro 2022. Nosso aniversário de casamento de novo. 7 anos. Theo esqueceu de novo. Ou fingiu esquecer. Não sei qual é pior. Eu fingi que não doeu. Mas doeu tanto que mal consegui respirar. Como você esquece a pessoa com quem divide a vida? Ou será que eu não divido mais nada com ele além do endereço? Página após página. Meses de dor silenciosa. De noite sozinha. De jantares esfriando na mesa. De lágrimas escondidas no chuveiro para Sofia não ouvir. Theo estava chorando agora, sem se importar em esconder. Janeiro 2023. Pedi a Theo que fizéssemos terapia de casal. Ele disse que não precisávamos, que estava tudo bem. Que era só uma fase. Fase de quê? De morrer por dentro. De me tornar invisível na minha própria casa. Estou cansada de ser a esposa fantasma do médico herói. Mas então ele viu algo que o destruiu completamente. 3 impressões de e-mail, com as confirmações de leitura. O primeiro datado de abril de 2023. Theo, preciso falar com você. De verdade. Não sobre contas ou sobre a Sofia. Sobre nós, sobre o que sobrou de nós. Por favor, me responda, Ana. Lido em 15 de abril, 23h47. Nunca respondido. O 2º junho de 2023. Theo, eu sei que você está ocupado. Sempre está, mas eu estou me afogando. Estou afundando e você não percebe porque nunca está olhando. Ou pior, está olhando e fingindo não ver. Qual dos dois mata mais? Ana, ser lido em 03 de junho 14h22. Nunca respondido. O 3º setembro de 2023. Theo, essa é a última vez que tento. Depois disso, eu desisto. Não de você, de nós, porque já não existe nós. Existe você e sua carreira, e existe eu e Sofia aprendendo a viver com a sua ausência. Responda, ou não responda. Ambos são respostas, Ana. Lido em 12 de setembro, 7h15, nunca respondido. Theo lembrava. Lembrava de ter lido. Lembrava de pensar, vou responder depois do plantão. Depois virou depois da cirurgia. Depois virou depois da reunião. Depois virou nunca, porque era mais fácil fingir que estava tudo bem do que enfrentar o fato de que ele estava destruindo a única coisa boa que tinha na vida. Ele fechou o caderno, mas era tarde demais. As palavras já estavam gravadas no peito dele como cicatrizes. O soluço veio violento, incontrolável. Theo deixou o corpo ceder, abraçou o caderno contra o peito e chorou. Chorou por cada jantar perdido, por cada promessa quebrada, por cada vez que Ana pediu socorro e ele fingiu não ouvir. Doutor, Beatriz estava na porta. Devia ter ouvido. Ela não disse nada. Apenas se aproximou e ficou ao lado dele. Presença silenciosa. Às vezes era tudo que uma pessoa precisava. Ela te amou muito.
Beatriz disse suavemente depois de longos minutos. Mais do que você merecia. Mas amor não é suficiente quando a pessoa não está presente para recebê-lo. Theo enxugou o rosto com as costas da mão. Levantou cambaleante. Vou até o quarto dela. Beatriz assentiu e o deixou ir. Theo entrou no box de Ana. Ela ainda dormia, o rosto sereno finalmente descansado. Ele se aproximou devagar, como se ela fosse acordar e desaparecer. Puxou a cadeira para perto da cama, segurou a mão dela com cuidado e sussurrou as palavras que deveria ter dito anos atrás. Ana, me desculpa. Por tudo que eu não vi, por todas as vezes que você pediu socorro e eu fingi não ouvir. Por todas as vezes que escolhi o hospital em vez de você. Em vez de nós. A voz dele falhou, mas continuou. Se você me der uma chance, só uma, eu juro que vou aprender a ficar. Vou aprender a te ver, a te ouvir, a estar presente. Por favor. Não desiste de mim ainda. Ana não respondeu. Apenas continuou dormindo. Mas Theo ficou ali, segurando a mão dela, até o sol nascer. Porque finalmente, pela primeira vez em anos, ele estava presente. Mesmo que fosse tarde demais, o amanhecer trouxe uma luz pálida, que se infiltrava pelas frestas das cortinas. Theo não tinha dormido. Seus olhos ardiam, o corpo pesava, mas ele permaneceu ali ao lado de Ana, observando cada movimento do monitor cardíaco como se fosse uma oração sendo atendida. Às 7 da manhã, Henrique entrou no quarto. Theo. A voz dele era suave, mas firme. Sofia está começando a acordar. Theo levantou num salto, o coração disparado. Como ela está? Responsiva aos estímulos. Movimentos oculares presentes. Mas Henrique hesitou. Ela não está falando, nem tentando. Mutismo pós-traumático, provavelmente. É comum em casos assim. Theo assentiu. A mente médica processando a informação enquanto o coração de pai se despedaçava. Posso vê-la? Claro, ela precisa de você. Theo olhou para Ana uma última vez, ainda dormindo. Ele tocou a mão dela brevemente, uma promessa silenciosa de que voltaria, e seguiu Henrique pelos corredores. A UTI pediátrica tinha paredes coloridas, desenhos infantis tentando disfarçar o fato de que crianças estavam lutando por suas vidas ali dentro. Sofia estava no box 3, cercada por equipamentos que pareciam grandes demais para o corpo pequeno dela. Mas seus olhos estavam abertos. Theo sentiu as pernas fraquejarem. Ela estava acordada. Sua menina estava acordada. Ele se aproximou devagar, com medo de assustá-la. Sofia, meu amor. Os olhos dela se moveram em direção à voz dele. Havia confusão ali, medo, dor, mas havia reconhecimento. Sou eu, princesa. Papai está aqui. Ela piscou. Não disse nada. Apenas olhou, como se estivesse tentando entender onde estava, porque estava ali e porque tudo doía. Theo puxou a cadeira para perto da cama e pegou a mão pequenina dela com cuidado, evitando os fios e os acessos. Você teve um acidente, meu amor. Caiu no parquinho da escola. Mas você é forte, tão forte, e vai ficar bem, tá? Papai promete. Silêncio. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas nenhum som saiu. Theo sentiu o peito apertar. Ele conhecia crianças em estado de choque. Tinha tratado dezenas delas, mas nunca tinha sido sua criança. Nunca tinha sido aqueles olhos castanhos que herdaram dele, aquele nariz arrebitado que era pura Ana, aquela expressão assustada que dizia: me ajuda. Papai, tá tudo bem você não querer falar agora. Ele disse suavemente: quando você estiver pronta, papai vai estar aqui para ouvir. Sobre o que você quiser. Pode ser sobre unicórnios, sobre o desenho que você gosta, sobre qualquer coisa. Ou pode ser só silêncio. Papai fica do mesmo jeito. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Theo a enxugou com o polegar, o coração partido em 1000 pedaços. Na esmoficência, as horas passaram. Theo ficou. Simplesmente ficou. Ele cantou canções que Sofia gostava quando era menor, aquelas que ele raramente tinha tempo de cantar. Brilha, brilha a estrelinha, saiu desafinado e embargado. Mas ele cantou mesmo assim. Leu histórias que uma enfermeira trouxe, fazendo vozes engraçadas para os personagens, tentando arrancar um sorriso dela. Não conseguiu, mas ela o observava. Isso já era alguma coisa. À tarde algo mudou. Sofia moveu a mão. Não muito.
mas o suficiente para tocar o rosto de Theo. Os dedos pequenos traçaram a linha do maxilar dele, tocaram a barba por fazer, os olhos inchados de cansaço. Ela o olhou intensamente, como se estivesse realmente vendo o pai pela primeira vez, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. E então, tão suave que ele quase perdeu, ela apertou a mão dele. Theo segurou aquela mãozinha como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque era. Eu te amo, Sofia, tanto, tanto que dói. E papai sente muito por todas as vezes que não esteve aqui. Por todos os teatrinhos da escola que perdi, por todas as histórias que não li, por todos os jantares que deixei esfriar. Papai foi um idiota. Mas vai ser diferente agora. Eu prometo. Sofia fechou os olhos, mas não soltou a mão dele. E Theo ficou ali, apenas segurando, apenas presente, até ela adormecer. Quando voltou para o quarto de Ana, era início de noite. Ele parou na porta ao ver que ela estava acordada, sentada na cama, olhando pela janela. Ana! Ela virou o rosto. Os olhos dela estavam vermelhos. Tinha chorado. Como ela está? A voz saiu fraca, mas carregada de desespero. Acordou. Não está falando ainda, mas está respondendo. Henrique diz que é bom sinal. Ana fechou os olhos, aliviada. Novas lágrimas escorreram. Eu preciso vê-la. Amanhã. Quando você estiver mais forte. Theo, Ana, você teve parada cardíaca ontem. Seu coração literalmente parou. Você precisa se recuperar. Ela o encarou e havia algo diferente naquele olhar. Algo devastador, você leu. Não era pergunta. Ela tinha visto o caderno na mesinha de cabeceira, onde Theo o deixou sem perceber. Ele não tentou negar. Li! Silêncio pesado encheu o quarto. Eu não tinha direito. Theo admitiu a voz baixa. Mas li. E Ana, eu não tenho desculpa. Não tenho justificativa. Não tenho nada além de uma lista enorme de falhas e arrependimentos. Por que você nunca respondeu? A voz dela saiu quebrada. Eu te mandei e-mails 3, eu te implorei, Theo. E você leu e... Nada. Apenas nada. Porque eu sou covarde. As palavras saíram cruas, honestas, porque era mais fácil fingir que estava tudo, bem do que admitir que eu estava destruindo a gente. Porque enfrentar o quanto eu estava te machucando significava ter que mudar. E mudança. Mudança me apavorava. Ana balançou a cabeça, novas lágrimas caindo. Eu passei anos esperando você me ver. Theo, anos esperando que você escolhesse ficar. E você sempre escolheu ir embora. Eu sei. E agora? Agora que estamos quebradas, agora que quase morremos, agora você aparece? Como eu posso confiar nisso? Como eu sei que não é só culpa? Que quando a poeira baixar, você não vai voltar a ser quem sempre foi? Você não pode. Theo deu um passo em direção à cama. Você não pode confiar. Ainda não. Eu não mereço sua confiança. Mas Ana, se você me deixar, se você me der uma chance de provar, vou passar o resto da minha vida mostrando que mudei. Não por culpa, por amor. Porque, finalmente, entendi o que perdi. Ana o olhou, com uma mistura devastadora. De dor e algo mais, algo que Theo reconheceu como desejo residual, como amor que nunca morreu completamente. Apenas foi enterrado sob camadas de decepção. Ana, ele se aproximou mais. Ela levantou a mão. Não. Ele parou. Não, Theo, não agora. Não assim. A voz dela tremia. Se você me tocar agora, eu vou ceder. Porque parte de mim ainda te ama, ainda te quer. E eu odeio isso. Odeio que depois de tudo, eu ainda sinta isso. Ela enxugou as lágrimas com raiva. Mas eu não posso ceder por pena. Por culpa, por medo. Se vamos tentar algo, precisa ser real. Precisa ser por escolha, não por circunstância. Theo sentiu cada palavra como uma lâmina, mas assentiu. Eu entendo. Entende mesmo? Sim. E vou esperar. Quanto tempo você precisar? Ana desviou o olhar, mordendo o lábio. Vai ver a Sofia, ela disse finalmente. Ela precisa de você. Theo hesitou na porta. Olhou para trás. Eu vou provar, Ana, mesmo que leve anos. Vou provar. O 6º dia começou com uma calma enganosa. Aquele tipo de silêncio que antecede tempestades. Theo tinha passado a noite alternando entre os 2 quartos, dormitando em cadeiras desconfortáveis, acordando a cada bip diferente dos monitores. Ana estava estável, finalmente conseguindo dormir sem sedação.
Sofia tinha melhorado ligeiramente. Seus olhos seguiam movimentos. Respondia a comandos simples com acenos de cabeça, mas ainda não falava. Às 6 da manhã, Theo estava tomando o café horrível da máquina do corredor quando Henrique apareceu, o rosto fechado. Theo, precisamos conversar. O estômago dele despencou. O quê? Sofia, a tomografia de controle, mostrou aumento do edema cerebral significativo. As palavras atingiram Theo como um trem em alta velocidade. Como significativo? Ela vai precisar de uma segunda cirurgia. Agora, mais arriscada que a primeira. Vamos ter que abrir uma área maior e... Henrique pausou. As chances de... Sequelas neurológicas aumentam consideravelmente. Theo se apoiou na parede. Médico ele era. Sabia o que isso significava. Sabia que sequelas neurológicas eram um eufemismo gentil para paralisia. Perda de funções cognitivas, mudança permanente da criança que Sofia era. Quanto tempo temos? Nenhum. Precisamos levá-la agora. Theo correu para o quarto de Sofia. Ela estava acordada, os olhos assustados fixos no teto. Quando o viu, algo naqueles olhos mudou. Reconhecimento, alívio, mas também medo. Tanto medo. Oi, princesa. Ele se aproximou, pegou a mão dela com cuidado. Papai precisa conversar com você sobre uma coisa. Ela o olhou esperando. Você vai precisar fazer outra cirurgia. Agora. Para ajudar sua cabecinha a melhorar. Ele engoliu o nó na garganta. Vai dar tudo certo. Os médicos aqui são muito bons. E papai vai estar esperando quando você acordar. Os olhos dela se arregalaram. Lágrimas começaram a cair. E então, pela primeira vez desde o acidente, Sofia falou. Não quero morrer, papai. A voz era rouca, fraca, mas clara. E cada palavra foi uma punhalada no coração de Theo. Ele subiu na cama com cuidado, ignorando os protocolos, ignorando tudo, e a abraçou contra o peito. Você não vai morrer, meu amor. Você não vai. Papai promete. Você é forte demais, corajosa demais. Vai fazer essa cirurgia e vai acordar, e quando acordar, papai vai estar aqui. Vai estar aqui e não vai sair mais. Nunca mais. Promete? A vozinha saiu abafada contra o peito dele. Prometo. Dessa vez papai vai cumprir a promessa. Ela soluçou, o corpinho tremendo. Theo a segurou com força, cantarolando baixinho a música que ela gostava quando era bebê, aquela que sempre a acalmava quando tinha pesadelos. A equipe cirúrgica entrou. Era hora. Theo a beijou na testa, no rosto, nas mãozinhas. Te amo, minha princesa. Mais que tudo nesse mundo. Também te amo, papai, e levaram ela. Theo ficou parado no corredor vazio, as pernas bambas, o peito apertado demais para respirar direito. Ele foi avisar Ana. Quando entrou no quarto, ela estava sentada na cama. Um enfermeiro checando os sinais vitais. Ana, ela olhou para ele e soube. Apenas soube. Não. Ela precisa de outra cirurgia. Levaram agora. Não. Ana tentou se levantar, mas o corpo não obedeceu. Eu preciso estar lá, eu preciso. Ana, você não pode. Você ainda está em observação. Ela é minha filha. O grito saiu desesperado. Ela é minha filha e eu não posso. Eu não posso perder ela, Theo, eu não posso. O enfermeiro tentou acalmá-la, mas Ana estava entrando em pânico. Os monitores começaram a apitar. Frequência cardíaca subindo. Pressão arterial disparando. Ana, respira. Por favor, respira comigo. Mas ela não conseguia. O peito subia e descia rápido demais. Os olhos arregalados. A mão apertando o lençol com força. Chama a equipe! Theo gritou para o enfermeiro. E então aconteceu. Ana levou a mão ao peito, o rosto contorcido em dor. Os monitores dispararam em alarmes ensurdecedores. Código azul. Código azul no box 4 da UTI cardíaca. Theo viu em câmera lenta. Ana caindo para trás na cama, os olhos revirando. O corpo convulsionando. A equipe invadiu o quarto, empurrando Theo para fora. Senhor, precisa sair. Ela é minha esposa. Exatamente por isso. Saia, agora. Através do vidro, Theo assistiu seu pior pesadelo se desenrolar. Ana em parada cardíaca, compressões torácicas. Mãos se alternando sobre o peito dela, empurrando, tentando forçar o coração a bater. Carregar, afasta, em choque, corpo dela arqueou com o desfibrilador. Nada. De novo, carregar, afasta, em choque.
Nada, adrenalina. Vamos, vamos. Theo estava com as mãos no vidro, pressionando como se pudesse atravessar e ajudar, como se pudesse fazer alguma coisa. Mas não podia. Era apenas um homem assistindo a mulher que amava morrer. Os joelhos dele cederam. Ele caiu ali mesmo, no corredor, soluçando descontroladamente. Não, por favor, não. Não ela. Não as duas. Por favor, Deus, não as duas. Mãos o pegaram pelos ombros. Beatriz estava ali, tentando erguê-lo. Doutor Almeida, levanta, levanta. Eu não consigo. Não consigo. Sofia vai acordar dessa cirurgia e vai procurar por você. Vai procurar pelo pai dela. Então levanta. Não como médico. Como pai, levanta. Algo naquelas palavras penetrou o desespero. Theo se agarrou em Beatriz e conseguiu ficar de pé, as pernas tremendo. Através do vidro ele viu. O monitor mostrou um ritmo. Fraco, mas estava lá. Temos pulso. Temos pulso. Hannah estava de volta. Theo encostou a testa no vidro, as lágrimas ainda caindo, mas dessa vez de alívio. 2 horas depois, Henrique saiu da sala cirúrgica. Theo levantou num pulo. Sofia. Sobreviveu. Conseguimos controlar o edema. Mas Theo... A expressão dele era séria. Ela está crítica. As próximas 24 horas vão definir tudo. Pode haver sequelas. Pode haver complicações. Não posso prometer nada. Theo assentiu sem forças para mais nada. E Ana? Síndrome de Takotsubo. O coração dela literalmente quebrou com o estresse. Está estável agora, sedada de novo. Vai precisar ficar em observação rigorosa. Theo se deixou cair na cadeira do corredor. 2 mulheres, 2 vidas penduradas por um fio. E ele no meio, completamente impotente. Beatriz sentou ao lado dele. Não disse nada. Apenas ficou ali. E às vezes presença era tudo o que alguém precisava. Naquela noite, sozinho no corredor entre 2 quartos de UTI, Theo, Almeida fez algo que não fazia desde criança. Rezou. Eu não sei se você me ouve. Não sei se mereço ser ouvido. Mas, por favor, não as leve. Leve minha carreira, leve meu orgulho, leve tudo o que eu construí. Mas não elas. Por favor, deixe eu ter a chance de ser o homem que elas merecem. Só isso, por favor. O corredor permaneceu em silêncio, mas Theo continuou ali, esperando, porque era tudo o que podia fazer. Esperar e ter fé. Os dias se arrastaram como eternidades. Theo não saiu do hospital. Não foi para casa trocar de roupa. Não dormiu em uma cama de verdade. Mal comeu algo que não fosse de máquina de corredor. Ele estabeleceu residência naquele limbo entre a UTI pediátrica e a cardíaca, alternando vigílias, mantendo presença, simplesmente ficando. A barba cresceu irregular. Os olhos ficaram permanentemente vermelhos, a roupa amassada grudada no corpo. Colegas que passavam pelo corredor mal o reconheciam. O Dr. Almeida sempre impecável, sempre no controle. Agora parecia um náufrago agarrado aos destroços. E talvez fosse exatamente isso que ele era. No 10º dia, Sofia começou a responder de verdade. Theo estava ao lado dela, lendo em voz alta Alice no País das Maravilhas, o livro favorito dela. Quando sentiu a mãozinha apertar a dele, ele parou no meio da frase, o coração acelerado. Sofia? Os olhos dela se abriram devagar, focaram nele. E havia algo diferente ali. Lucidez. Presença real. Papai? A voz saiu fraca, rouca, mas clara. Estou aqui, meu amor. Estou aqui. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Papai ficou. As 3 palavras mais simples e as mais devastadoras. Theo não conseguiu segurar. Chorou abertamente, segurando aquela mãozinha como se fosse âncora. Fiquei, meu amor. Fiquei e vou continuar ficando. Todo dia. Para sempre. Papai promete. Promessas de verdade? Ele beijou a testa dela com cuidado. Promessas de verdade. Sofia deu um meio sorriso, pequeno, cansado, mas real. O primeiro sorriso desde o acidente. E Theo sentiu como se o mundo voltasse a fazer sentido. Ana acordou do coma induzido no dia seguinte. Theo estava dormitando na cadeira ao lado da cama dela quando ouviu o movimento. Abriu os olhos e a encontrou acordada, olhando para ele. Oi, ela sussurrou. Oi. Ele se endireitou, esfregando o rosto. Como você está se sentindo? Como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. Ela fez uma pausa. Sofia? Acordou ontem. Está respondendo bem. Ainda tem um caminho pela frente, mas...
Ela vai ficar bem, Ana. Nossa menina vai ficar bem. Ana fechou os olhos, novas lágrimas escorrendo pelas têmporas. Graças a Deus. Theo observou ela em silêncio. Havia tanto que ele queria dizer, mas as palavras pareciam insuficientes, pequenas demais para carregar o peso de tudo que ele sentia. Ana abriu os olhos de novo e o encarou. Realmente olhou para ele. Você está diferente. Estou? Ele passou a mão pelo rosto, pela barba desgrenhada. Devo estar horrível. Não é isso. Ela inclinou a cabeça levemente, estudando-o. Você parece real. A palavra ficou suspensa entre eles. Real. Não o médico, não o marido ausente. Apenas um homem. Quebrado, cansado, mas presente. Eu não saí, Theo disse baixinho. Desde o acidente. Não fui para casa. Não fui trabalhar. Apenas fiquei. Não sei fazer muita coisa. Mas ficar, a isso eu estou aprendendo. Ana segurou o lençol com força, como se estivesse se impedindo de estender a mão. Por quanto tempo? A pergunta tinha camadas. Ele sabia disso. Pelo tempo que vocês precisarem. E depois disso, por mais tempo ainda. As noites eram mais difíceis, quando o hospital ficava quieto, quando as luzes diminuíam e os corredores esvaziavam, os demônios vinham. Numa dessas noites, Theo estava sentado no chão entre os 2 quartos, cabeça apoiada na parede, quando Ana apareceu na porta. Ela tinha conseguido permissão para caminhar um pouco, ainda conectada ao monitor portátil. Não consegue dormir? Ela perguntou. Não muito, e você? O silêncio é alto demais. Ele entendeu perfeitamente. Ana se sentou no chão ao lado dele, mantendo distância segura, mas presente. Ficaram ali em silêncio por longos minutos. Posso te perguntar uma coisa? Ana disse finalmente, e quero honestidade. Honestidade de verdade. Qualquer coisa. Por que você nunca conseguiu ficar, Theo? A pergunta que ele tinha evitado por anos. Que tinha medo de responder, porque significava olhar para as partes feias de si mesmo. Ele respirou fundo. Porque com você, eu sentia demais. As palavras saíam devagar, cuidadosas, como se ele estivesse descobrindo a verdade enquanto falava. No hospital eu tinha controle. Eu sabia o que fazer, quando fazer, como reagir. Existiam protocolos, regras, previsibilidade. Mas em casa com vocês, eu estava completamente desarmado. Ana virou o rosto para olhá-lo. Você me assustava, ele continuou. A intensidade do que eu sentia por você me apavorava, porque significava que eu tinha algo a perder, algo precioso demais. Então eu fugi. Me escondi atrás de plantões e cirurgias e reuniões porque era mais fácil do que enfrentar o quanto eu te amava, o quanto vocês significavam. Você me quebrou. Theo, a voz dela saiu embargada. Me fez acreditar que eu não era suficiente, que nunca seria. Você sempre foi suficiente. Ele virou para ela, os olhos brilhando. Sempre foi demais. Eu que nunca fui corajoso o bastante para estar à altura, para ser digno disso. Ana estava chorando silenciosamente agora. Theo, num impulso que não conseguiu controlar, estendeu a mão e enxugou uma lágrima do rosto dela com o polegar. O toque foi suave, íntimo, carregado de tudo que foi e tudo que poderia ser. Eles se olharam. Ali, no chão frio do corredor, sob a luz fluorescente e insossa, havia mais intimidade do que em anos de casamento. Não me faça te querer de novo, Theo. A voz dela era um sussurro quebrado. Eu não sei se sobrevivo a te perder outra vez. Então não me perde. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos delicado, como se ela fosse algo precioso que ele tinha medo de quebrar mais do que já quebrou. Me deixa ficar. Me deixa provar que mudei, que estou mudando. Ana fechou os olhos, mais lágrimas caindo. Ela colocou as mãos sobre as dele, segurando. Eu tenho tanto medo, ela admitiu. Eu também. E se não der certo? E se der? Ela abriu os olhos. Havia vulnerabilidade ali. Mas também algo mais, esperança. Frágil, teimosa, mas viva. Devagar, ela sussurrou. Se formos tentar, tem que ser devagar. Devagar, ele concordou, a respiração descompassada. Ficaram ali, rostos próximos, respirações se misturando, corações batendo em ritmo similar. Ana não o beijou, mas encostou a testa na dele. E aquilo foi mais íntimo que qualquer beijo. Aquilo foi entrega.
Confiança frágil sendo reconstruída, tijolo por tijolo. Obrigada, ela sussurrou. Por ficar. Obrigada por me deixar. Quando o sol nasceu, eles ainda estavam ali, encostados na parede, testa na testa, mãos entrelaçadas. Beatriz passou pelo corredor para o turno da manhã e parou ao vê-los. Sorriu suavemente e seguiu em silêncio, deixando-os naquele momento roubado. Porque às vezes cura começava exatamente assim. 2 corações feridos escolhendo tentar de novo, devagar, assustados, mas juntos. 3 semanas após o acidente, a vida começou a retomar algum tipo de forma. Sofia recebeu alta da UTI para o quarto regular. Ana estava forte o suficiente para caminhar pelos corredores, visitando a filha várias vezes ao dia. E Theo estava enfrentando uma escolha que mudaria tudo. A convocação chegou numa manhã de quinta-feira. Dr. Almeida, o comitê de ética precisa falar com o senhor. Amanhã, 9 horas. Theo sabia o que era. Durante as semanas no hospital, ele tinha violado protocolos, entrado em áreas restritas, acessado informações médicas da família sem autorização formal, até tentado intervir em procedimentos. Tecnicamente, eram infrações que poderiam custar sua licença. Mas havia algo mais. No mesmo dia, Dr. Vasconcelos, diretor do hospital, o chamou para uma reunião particular. Theo, serei direto. O homem mais velho se recostou na cadeira. Estamos impressionados com sua dedicação à família. Mostra caráter. É por isso que queremos oferecer algo. Chefia da UTI. Salário dobrado. Autonomia completa. Sua própria equipe. Era tudo que Theo tinha trabalhado anos para conseguir. O topo. O reconhecimento. O lugar que provava seu valor. Há um porém? Theo perguntou, já sabendo a resposta. Disponibilidade integral. Plantões rotativos. Reuniões administrativas. Você seria o rosto do departamento. Congressos, publicações, o pacote completo. Tradução. 0 tempo para a família. Preciso pensar. Claro, mas Theo... Vasconcelos se inclinou para a frente. Oportunidades assim não aparecem 2 vezes. Você tem 3 dias. Theo não contou para Ana imediatamente. Passou o dia processando, observando Sofia na fisioterapia, vendo Ana ler histórias para a menina, os 2 rostos iluminados pela luz que entrava pela janela. Ele ficou na porta, apenas observando, memorizando. À noite, quando Sofia dormia e Ana estava sentada na poltrona ao lado da cama, ele finalmente falou. Preciso te contar uma coisa. Ana levantou os olhos do livro que lia. O hospital ofereceu promoção. Chefe de UTI. Ele viu o lampejo de medo que passou pelos olhos dela antes que ela conseguisse esconder. E a voz dela saiu cuidadosamente neutra. E estou pensando em recusar. Ana fechou o livro devagar. Theo, não quero que você faça isso por mim. Por nós. Se daqui a alguns anos você se arrepender, se ressentir, Ana. Ele se aproximou, ajoelhou na frente dela. Escuta o que vou te dizer. E acredita que é verdade. Eu não quero aquilo. Não mais. Porque sei o que custa. E não estou disposto a pagar esse preço de novo. Mas é sua carreira. É tudo que você construiu. Não. Ele pegou as mãos dela. Vocês são tudo que eu construí. Vocês são a única coisa que importa. O resto é só trabalho. Ana tinha lágrimas nos olhos. Eu não vou te dizer o que fazer, Theo, não posso. Mas vou te dizer isso. Se você escolher a promoção, escolhe sozinho, porque eu não vou passar por isso de novo. Não vou assistir Sofia crescer, esperando por um pai que nunca chega, e eu não vou voltar a ser invisível na minha própria vida. Theo assentiu, entendendo o peso daquelas palavras. Então já sei minha resposta. Na manhã seguinte, Theo estava no escritório de Vasconcelos antes das 9. Vim dar minha resposta. Ótimo. Vamos preparar o comunicado. Estou recusando. Vasconcelos parou. A caneta suspensa no ar. Desculpa? Agradeço a confiança, mas não posso aceitar. Estou, na verdade, pedindo redução de carga horária. 20 horas semanais. 100 plantões noturnos. Meio período. Theo, você entende que isso significa metade do salário. 0 prestígio. Basicamente, recomeçar. Sim, entendo. Por que faria isso? Theo pensou em Sofia dizendo papai ficou. Pensou em Ana chorando sozinha por anos. Pensou em tudo que ele quase perdeu.
porque finalmente entendi o que é urgência de verdade. Vasconcelos estudou-o por um longo momento. Está certo. Vou processar o pedido. Mas Theo, tem certeza? Absoluta. Quando Theo saiu daquele escritório, sentiu algo que não sentia há anos. Paz. 5 dias depois, Sofia recebeu alta. Theo a carregou no colo até o carro, mesmo ela podendo usar cadeira de rodas. Ela era pesada demais para carregar confortavelmente, mas ele não ligou. Apenas quis sentir o peso dela nos braços, a prova viva de que ela estava ali, respirando viva. Papai, ela disse, a voz ainda fraca, mas clara. Sim, meu amor. Você vai embora agora que estou melhor? Theo parou no meio do estacionamento. Abaixou-se devagar até ficar na altura dos olhos dela. Não, Sofia, nunca mais. Agora começa a parte onde papai aprende a ser papai de verdade. Todo dia. No café da manhã, no almoço, no jantar, nas histórias antes de dormir, nos deveres de casa, nos finais de semana. Até você ficar cansada de mim. Nunca vou cansar. Então, para sempre. Ela sorriu. Aquele sorriso que iluminava o mundo dele, e abraçou o pescoço dele com força. Hannah, que tinha assistido tudo de longe, enxugou as lágrimas discretamente. Uma semana depois, Ana recebeu alta também. Theo ajudou a arrumar as coisas, em silêncio confortável. Quando terminaram, ela se virou para ele. Preciso falar com você, sério. Eles se sentaram no sofá da recepção, onde tudo parecia menos clínico. Se vamos tentar? Ana começou, escolhendo as palavras com cuidado. E eu disse, não podemos voltar ao que era. Precisa ser diferente. Eu sei. Terapia de casal. Você realmente trabalhando menos. Eu aprendendo a pedir ajuda, em vez de engolir tudo. Limites claros. Ela olhou fundo nos olhos dele. E Theo, se você falhar, nós conversamos. Você não foge, eu não engulo. A gente enfrenta. Juntos. Ou, não adianta tentar. Concordo. Contudo, não é só concordar. É fazer, todo dia. Escolher fazer. Eu vou fazer. Ele pegou a mão dela. Todos os dias, Ana, vou escolher ficar. Mesmo quando for difícil. Principalmente quando for difícil. Ana estudou o rosto dele, procurando sinais de dúvida. Não encontrou. Tá bom, ela disse finalmente. Então, vamos devagar. Ao saírem do hospital, Theo hesitou na porta do carro de Ana. Posso? Ele não terminou a frase, mas ela entendeu. Ana olhou para ele. Para o homem que a machucou. Para o homem que estava tentando mudar. Para o homem que ela ainda amava. Por mais que doesse admitir. Ela se aproximou. Não o suficiente para um beijo, mas o suficiente para a intimidade. Encostou a testa na dele. Fechou os olhos apenas sentindo. Devagar, Theo. Ela sussurrou. Vamos devagar. Devagar. Ele concordou. A respiração descompassada, as mãos tremendo com vontade de segurá-la, mas respeitando o espaço dela. Ficaram assim por longos segundos, testa na testa, respirações misturadas, promessas silenciosas sendo feitas. Quando se separaram, havia lágrimas nos olhos de ambos. Te ligo amanhã? Ele perguntou. Para saber como vocês estão. Liga. Theo observou o carro dela ir embora. E pela primeira vez, não sentiu o vazio da separação. Sentiu esperança. 3 meses depois, fevereiro. O calor do verão começava a dar trégua. Theo estava morando em um apartamento a 10 minutos do de Ana. Pequeno, funcional, mas não era sobre o espaço. Era sobre a proximidade, sobre estar disponível. Eles tinham estabelecido uma rotina nova. Terças, quintas e sábados, Theo buscava Sofia na escola. Jantavam juntos em família 3 vezes por semana. Ele participava ativamente da reabilitação dela. As sessões de fisioterapia, as consultas com o neurologista, os exercícios em casa. E estava presente, realmente presente. Não era perfeito. Ainda havia momentos em que ele pegava o celular no piloto automático, checando mensagens do hospital. Ainda havia noites em que o instinto de ir resolver alguma emergência batia forte. Mas agora ele pausava, respirava, escolhia ficar. E Ana percebia cada escolha. Cada vez que ele colocava o telefone de lado para ouvir, Sofia contar sobre o dia na escola. Cada vez que ele simplesmente ficava, mesmo quando não havia nada específico para fazer. E era quinta-feira. Theo tinha chegado cedo para ajudar no jantar. Pode picar os tomates? Ana perguntou, já mexendo algo no fogão.
Claro, a cozinha de Ana era pequena. Eles se moviam ao redor um do outro naquele espaço apertado, e era impossível não se esbarrarem. Ombro com ombro, mão roçando mão ao pegar a mesma colher. Cada toque era elétrico. Desculpa, Theo disse quando esbarrou nela pela terceira vez. Tudo bem. Ana sorriu, mas havia algo no sorriso. Nervosismo, consciência, desejo contido. Eles terminaram de cozinhar em silêncio carregado. Aquele tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio demais. Durante o jantar, Sofia falou sem parar sobre o projeto de ciências da escola. Theo e Ana trocaram olhares cúmplices por cima da cabeça dela. Aquele olhar de pais compartilhando orgulho silencioso. Era íntimo. Era família. E era assustador o quanto parecia certo. Uma semana depois, Sofia teve um pesadelo. Eram 2 da manhã quando o telefone de Theo tocou. Theo! A voz de Ana estava tensa. Sofia acordou gritando. Ela está pedindo por você. Chego em 10 minutos. Ele chegou em 7. Ana abriu a porta, o rosto preocupado. Ela está no quarto. Não para de chorar. Theo foi direto. Sofia estava encolhida na cama, soluçando, os olhos arregalados de medo. Papai! Ele a pegou no colo, abraçou forte. Estou aqui, meu amor. Papai está aqui. Sonhei que você foi embora de novo, que você nunca mais voltava. As palavras cortaram fundo. Olha para mim. Ele afastou-a só o suficiente para olhar nos olhos dela. Papai não vai embora. Nunca mais, tá ouvindo? Pode ter pesadelo, pode ter medo, mas eu sempre vou voltar, sempre. Promete? Prometo. Sofia se aconchegou contra o peito dele, a respiração gradualmente se acalmando. Theo continuou segurando, cantarolando baixinho, até sentir que ela tinha relaxado. Quando olhou para a porta, Ana estava ali observando. Havia algo no rosto dela, ternura misturada com dor residual, como se estivesse vendo algo que sempre quis, mas tinha medo de acreditar. Fica, Sofia murmurou meio dormindo. Os dois fiquem. Theo olhou para Ana, pergunta silenciosa. Ela hesitou. Depois assentiu. Eles se acomodaram na cama de Sofia, um de cada lado dela. A menina dormiu entre os pais pela primeira vez em quase 1 ano. A respiração suave e tranquila. Ana e Theo ficaram acordados, olhando um para o outro sobre a cabeça da filha. Não disseram nada. Apenas compartilharam aquele momento. Imperfeito, mas cheio de significado, família. Mesmo que quebrada, mesmo que em reconstrução. A terapia de casal acontecia às terças-feiras às 7 da noite. Eles tinham começado há 6 semanas. As primeiras sessões foram brutais. Ana chorando, Theo enfrentando verdades desconfortáveis, a terapeuta mediando sem julgamentos. Mas havia progresso. Ana, doutora Márcia disse numa das sessões, o que você sente quando olha para o Theo agora? Ana ficou em silêncio por um longo momento. Medo, ela admitiu finalmente. Medo de que isso seja temporário. De que quando a culpa passar, ele volte a ser quem era. Theo! Ele estava sentado ao lado de Ana, não de frente como nas primeiras sessões. Progresso pequeno, mas importante. Eu entendo o medo dela. Mereço a desconfiança. Ele olhou para Ana, mas estou aqui, toda semana. Mesmo quando dói ouvir verdade sobre mim mesmo. Mesmo quando quero fugir. Estou ficando. A terapeuta observou a interação. Ana, quando Theo diz isso, o que você sente? Ana enxugou uma lágrima. Vontade de acreditar e terror de acreditar. Theo, num impulso que surpreendeu a todos, incluindo ele mesmo, pegou a mão dela. Ana não puxou de volta. Entrelaçou os dedos nos dele e apertou. Ficaram assim pelo resto da sessão. Mãos dadas, reconstruindo o ponto frágil. Em meados de fevereiro, aconteceu a primeira recaída. Acidente em massa na Marginal. Ônibus tombado. 20 vítimas. O hospital em código vermelho. O telefone de Theo tocou às 11 da noite. Ele estava no apartamento, prestes a dormir. Doutor Almeida, precisamos de você. É urgente. O velho instinto bateu. Forte, adrenalina, propósito, controle. Chego. Em 20 minutos, ele desligou. Já procurando as chaves, já entrando no modo médico. Só quando estava na porta percebeu. Não tinha avisado Ana, mas eram 20 pessoas, vidas dependendo dele. Certamente ela entenderia. Ele foi. Trabalhou por 18 horas seguidas. 3 cirurgias. 6 paradas cardíacas revertidas.
Vidas salvas. Quando finalmente voltou para casa, exausto, mas com o rush familiar de adrenalina, o telefone tinha 17 ligações perdidas de Ana. E uma mensagem. Você foi. O estômago dele despencou. Ele ligou imediatamente. Ana, Você foi. A voz dela estava controlada, calma demais. Eram 11 da noite. Você simplesmente foi. Eram 20 pessoas. Acidente grave. E eu entendo, Theo, eu sempre entendi. Sempre vai haver emergências. Sempre vai haver pessoas precisando de você. Ela pausou. Mas você prometeu me avisar. Você prometeu que não voltaria aos padrões antigos. E na primeira vez que acontece algo grande, você nem pensou em ligar. Theo sentiu o peso esmagador da verdade. Ela estava certa. Ana, me desculpa. Eu preciso de espaço. A voz dela tremeu. 1 semana. Sem se vermos, exceto nos repasses sobre Sofia. Eu preciso pensar. Ana, por favor. 1 semana, Theo. Ela desligou. Theo ficou parado no meio da sala vazia, o telefone ainda na mão, o peso da falha esmagando o peito. Ele tinha prometido. E na primeira oportunidade quebrou. A semana foi a mais longa da vida dele. Ele respeitou o pedido de Ana. Combinou com ela por mensagem sobre Sofia, manteve distância. Mas usou o tempo. Terapia intensiva com o psicólogo individual. Sessões diárias. Enfrentando padrões. Mecanismos de fuga. O medo de vulnerabilidade, que o fazia correr para o hospital, sempre que as coisas ficavam reais demais. No 7º dia, ele mandou mensagem. Posso te ver? Só 15 minutos. Por favor. Ana demorou 3 horas para responder. Amanhã, 7 da noite. No parque. Theo chegou 15 minutos adiantado. Hannah, 5 atrasada. Eles se sentaram no banco olhando o lago, sem se tocar. Eu falhei, Theo começou. Não vou tentar justificar. Você está certa. Eu prometi avisar e não avisei. Prometi não cair nos padrões antigos e caí no primeiro teste. Ana não disse nada, apenas escutou. Passei a semana em terapia, todo dia, enfrentando o porquê. E percebi. Ele pausou, engolindo o nó na garganta. Eu ainda uso o trabalho como fuga. Quando as coisas ficam intensas, quando sinto demais, meu instinto é correr para onde tenho controle. E o que mudou? Ana perguntou a voz baixa. Eu sei agora. Sei o padrão. Sei o gatilho. E vou falhar de novo. Hannah, provavelmente vou, mas ele finalmente olhou para ela. Dessa vez vou te contar. Vou dizer, olha, estou com medo, estou querendo fugir. Vou enfrentar com você em vez de sozinho. Ana tinha lágrimas nos olhos. Eu preciso que você entenda uma coisa, Theo. Não espero perfeição. Espero honestidade. Espero que você lute comigo, não sozinho. Eu vou. Prometo que vou. Ela finalmente o encarou. Tá bom, vamos tentar de novo. 5 meses após o acidente, abril. Vida tinha encontrado um ritmo. Não perfeito, mas real. Sofia estava 90% recuperada. Ainda fazia terapia ocupacional, 2 vezes por semana. Mas voltara à escola, ao sorriso fácil, à curiosidade infinita de criança. Ana estava forte, o coração estável. A cicatriz emocional ainda sensível, mas sarando. E Theo estava presente. Ele não tinha faltado a um único evento de Sofia em 2 meses. Estava na apresentação da escola, quando ela recitou poesia. No aniversário da melhor amiga dela. Nas consultas médicas, mesmo as de rotina, simplesmente aparecia. E Ana via. Via cada escolha. Cada vez que ele chegava cansado do hospital, mas ainda assim ficava para o jantar. Cada vez que o telefone tocava com emergência e ele pausava, respirava e dizia, não posso agora. Estou com minha família. Não era mais sobre grandes gestos. Era sobre consistência. Sobre mostrar dia após dia que ele tinha mudado. Era uma quinta-feira comum quando Theo ligou. Posso te levar para jantar? Só nós 2. Sem Sofia. Ana sentiu o coração acelerar. Um encontro? É, se você quiser. Sem pressão. Ela hesitou. Depois é tudo bem. Onde? Deixa ser surpresa? Quando Theo apareceu para buscá-la na sexta à noite, Ana estava nervosa. Tinha passado 1 hora escolhendo roupa. Um vestido azul simples, nada extravagante, mas que a fazia sentir bonita. Theo parou na porta ao vê-la, os olhos arregalados. Você está linda, Ana corou. Obrigada. Você também está bem.
Ele estava de camisa social e calça jeans, casual, mas arrumado. Fazia tempo desde que ela o via assim, fora do contexto de hospital ou roupa de casa. Vamos! E o restaurante era pequeno, aconchegante e familiar. Ana reconheceu imediatamente. Theo, vem aqui. Ele sorriu, nervoso. Onde nos conhecemos? 13 anos atrás. Não sei. Achei que fazia sentido. Eles se sentaram na mesma mesa de canto onde ela estava naquele dia, lendo sobre psicologia infantil, e ele derramou café sem querer. Lembra? Theo perguntou. Como esquecer? Você estava um desastre. 30 horas de plantão sem dormir. E você riu. Não ficou brava. Apenas riu e disse que seus pacientes faziam pior. E você se apaixonou ali. Ana disse meio brincando. Me apaixonei ali, ele confirmou sério. Naquele exato momento, o ar entre eles mudou. Ficou carregado. O jantar fluiu. Conversaram sobre tudo. Sofia, trabalho, memórias antigas. Riram de histórias esquecidas. Compartilharam sobremesa. E por algumas horas, parecia que eram apenas um casal em um encontro comum. Mas não eram. Eram 2 sobreviventes de um naufrágio tentando descobrir se ainda lembravam como nadar juntos. Depois do jantar, Theo não quis que a noite acabasse. Caminha comigo? Só um pouco. Eles foram até a pracinha próxima. A mesma onde costumavam ir quando namoravam. Ainda tinha o mesmo coreto, os mesmos bancos de madeira. Sentaram lado a lado, ombros se tocando levemente. Ana, Theo virou para elas, o rosto sério. Posso te perguntar uma coisa? E quero que você seja completamente honesta, sem medo de me machucar. O quê? Você consegue me imaginar ao seu lado daqui a 20 anos? A pergunta pegou Ana de surpresa. Ela ficou em silêncio, processando. Não o Theo que eu era, ele continuou, mas o Theo que estou tentando ser. Imperfeito, ainda aprendendo. Mas presente. Ana olhou para o lago à frente, respiração irregular. Alguns dias, sim. Outros dias tenho medo demais para imaginar. E hoje? Theo perguntou a voz baixa. Hoje você consegue? Ana virou o rosto para ele. Havia lágrimas nos olhos dela. Hoje sim, hoje eu consigo. Theo respirou fundo. Tirou uma pequena caixa do bolso. Ana arregalou os olhos. Theo, espera. Me deixa falar. Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel simples, prata. Discreto, sem ostentação. Não estou pedindo para você casar comigo amanhã. Estou pedindo permissão para continuar tentando. Theo, para morar com você. Para reconstruir família. Para te amar do jeito que você sempre mereceu. A voz dele falhou. Ana, você me dá essa chance? Ana estava chorando abertamente agora. Se você disser não, ele continuou, eu vou respeitar. Vou continuar sendo o pai que Sofia merece. Mas Ana, eu te amo. Sempre te amei. Só fui covarde demais para viver esse amor. Ana olhou para o anel. Para Theo. Para o homem que a machucou. Para o homem que estava lutando para mudar. Com condições. Ela disse finalmente, a voz trêmula. Todas que você quiser. Terapia contínua. Para nós 2. Juntos e separados. Sim. Limites respeitados. E Theo? Ela segurou o rosto dele com ambas as mãos. Se você cair no padrão antigo de novo, não gravemente, mas se escorregar, eu preciso que você me conte. Que você não esconda. Que a gente enfrente junto. Não morra sozinho com isso. Eu prometo. Ana estudou os olhos dele, procurando dúvida, procurando hesitação. Encontrou apenas verdade. Então, sim. Theo mal conseguiu acreditar. Sim? Sim, Theo, vamos tentar. Ele colocou o anel com mãos tremendo. Encaixou perfeitamente. E então, pela primeira vez em quase 1 ano, eles se beijaram. Foi desesperado, molhado de lágrimas, cheio de perdão e promessa, e tudo o que quase perderam. Theo segurou o rosto dela como se ela fosse desaparecer. Hannah agarrou a camisa dele, como se estivesse se segurando em âncora. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Leva eu para casa, Theo. Ele entendeu o peso da frase, o significado. Tem certeza? Tenho. Leva eu para casa. A casa de Ana estava em silêncio quando chegaram. Sofia estava dormindo na casa da avó, como planejado. Eles entraram devagar, ainda de mãos dadas, ainda processando. Quer café? Hannah perguntou nervosa de repente. Ana, ela parou. Vem aqui. Theo a puxou para perto. Abraçou forte.
Apenas abraçou sem pressa, sem expectativa, sentindo o corpo dela contra o dele, o coração batendo no mesmo ritmo. Eu te amo, ele sussurrou no cabelo dela. Te amo tanto, e vou passar o resto da vida mostrando. Ana se afastou só o suficiente para olhar nos olhos dele. Então mostra. Eles se beijaram de novo, mais devagar dessa vez. Explorando, redescobrindo, reconstruindo intimidade que foi destruída e agora estava renascendo das cinzas. Quando finalmente foram para o quarto, não foi sobre paixão desesperada. Foi sobre reconexão, sobre vulnerabilidade, sobre dois corações feridos escolhendo se entregar de novo. De madrugada, Ana acordou e encontrou Theo acordado observando-a. Não consegue dormir? Ela sussurrou. Consegui. Mas acordei e precisei ter certeza de que isso era real. Ana sorriu sonolenta. É real. Bom, ele a puxou para mais perto. Porque não quero acordar de novo sem você do meu lado. Não vai precisar. Eles dormiram entrelaçados. Pela primeira vez em um ano, finalmente em casa. Não na casa física, mas na casa que construíram um no outro. 18 meses depois. Dezembro. A manhã de Natal chegou suave, com aquela luz dourada que só o verão brasileiro consegue produzir. Theo acordou antes de todos, como tinha virado costume. Mas dessa vez não foi por ansiedade ou insônia. Foi por gratidão. Ele ficou ali, deitado, apenas observando Ana dormir ao lado dele. O cabelo espalhado no travesseiro, a respiração tranquila, o rosto relaxado. O anel de noivado, agora acompanhado da aliança que tinham trocado há 5 meses, brilhava suavemente na mão dela. Casados de novo. Dessa vez da forma certa. Theo ainda se emocionava com o privilégio disso. De acordar ao lado dela, de dividir não apenas um endereço, mas uma vida, de estar presente não por obrigação, mas por escolha consciente, renovada a cada manhã. Ele se levantou com cuidado para não acordá-la e foi até o quarto de Sofia. Sua menina estava dormindo abraçada ao ursinho surrado que ele tinha dado anos atrás, quando ela tinha 3 anos. O mesmo ursinho que tinha ficado esquecido no fundo do armário durante muito tempo e que ela resgatou após a reconciliação deles, como se fosse símbolo de algo restaurado. Theo apenas ficou ali, encostado no batente da porta, observando, o peito cheio de uma emoção que não cabia em palavras. Ela tinha sobrevivido. Estava forte, saudável, feliz. As cicatrizes do acidente estavam lá. Uma pequena marca na testa. Algumas limitações motoras finas que ainda trabalhavam em terapia. Mas ela estava viva, rindo, crescendo e ele estava presente para ver. O café da manhã foi caos delicioso. Sofia acordou às 7, pulando na cama deles com energia infinita. É Natal, é Natal. Acordem! Ana resmungou algo sobre cedo demais, mas estava sorrindo. Theo pegou Sofia no colo e a girou, arrancando gargalhadas dela. Papai, para. Tô tonta. Desculpa, princesa. Ele a colocou no chão, mas ela imediatamente correu para a sala para ver os presentes embaixo da árvore. Ana se espreguiçou ainda na cama e olhou para Theo com aquele sorriso sonolento que ele amava. Bom dia, Dr. Almeida. Bom dia, Senhora Almeida. Eles tinham decidido manter o sobrenome, mesmo após o segundo casamento. Não por tradição, mas por escolha. Por reconhecer que eram família, sempre foram, apenas tinham esquecido como ser. Café? Ele ofereceu. Daqui a pouco. Vem aqui primeiro. Theo voltou para a cama. Ana se aninharam contra ele, cabeça no peito dele, perna entrelaçada nas dele. Feliz Natal, ela sussurrou. Feliz Natal. Ficaram assim por alguns minutos preciosos, apenas existindo juntos, até Sofia gritar da sala. Vocês vão ficar aí o dia todo? Tem presentes aqui. A preparação da ceia foi exatamente como Theo sempre imaginou que família deveria. Ser caótica, barulhenta, imperfeita, linda, Theo queimou a farofa, porque se distraiu, conversando com Sofia sobre o livro que ela estava lendo. Ana riu tanto que precisou se sentar segurando a barriga. Você é médico, Theo. Como queima a farofa? Talento natural, ele respondeu, fazendo pose dramática. Sofia decorava biscoitos com glacê, colocando quantidade absurda de confeitos coloridos em cada um. Theo e Ana trocaram olhares cúmplices.
Ela ia ficar hiperativa com tanto açúcar. Mas era Natal. Algumas regras podiam ser quebradas. A música natalina tocava no fundo. Noite Feliz começou a tocar, e Ana, sem pensar, começou a cantarolar. Theo se juntou. Desafinados, mas juntos. Sofia também entrou, gritando mais do que cantando. Era perfeito, não pela execução, mas pelo momento. Os pais de Ana chegaram às 4 da tarde. A relação com eles tinha melhorado, mas ainda havia tensão residual. Eles tinham visto a filha quebrar. Tinham segurado ela enquanto chorava por um homem que não havia. Perdoar Theo não era simples, mas estavam tentando. Theo, o pai de Ana estendeu a mão formal. Seu Antônio. Theo apertou firme. Obrigado por vir. Estamos aqui pela Ana e pela Sofia. Eu sei. E agradeço mesmo assim. Dona Carmen foi mais calorosa, abraçando Theo rapidamente. A casa está linda. Vocês fizeram um bom trabalho. Ana que fez tudo. Eu só ajudei a não queimar as coisas. Mais ou menos. Ela riu e a tensão diminuiu um pouco. Durante o jantar, Ana propôs algo novo. Vamos fazer uma tradição? Cada um fala uma coisa pela qual é grato esse ano. Sofia levantou a mão imediatamente, como se estivesse na escola. Eu começo. Pode ir, meu amor. Sou grata porque tenho papai e mamãe em casa. De verdade, todo dia. Ela olhou para Theo com aqueles olhos enormes, porque papai lê história antes de dormir. Todos os dias. E não esquece mais. Theo sentiu a garganta apertar. Engoliu o choro, mas Ana viu. Segurou a mão dele embaixo da mesa. Minha vez. Ana limpou a garganta. Sou grata por ter lutado pela minha saúde, pelo meu coração, e por ter aprendido que amor próprio precisa vir antes de amor romântico. Ela olhou para Theo. E por ter um parceiro que finalmente entendeu isso. Todos, os olhos se viraram para Theo. Ele respirou fundo. Sou grato por vocês não terem desistido de mim. A voz saiu embargada. Por me ensinarem que presença é o único presente que importa. E por me darem a chance de ser o homem que vocês merecem. Sofia levantou da cadeira e correu para abraçá-lo. Theo a pegou no colo, escondendo o rosto no pescoço dela para disfarçar as lágrimas. Dona Carmen enxugou os próprios olhos discretamente. Até seu Antônio parecia abalado. Depois que todos foram embora Sofia finalmente dormiu. Exausta de tanto açúcar e emoção, Ana e Theo ficaram no sofá. Ela estava encolhida contra o peito dele, os dedos traçando padrões distraídos no braço dele. Você é feliz, Theo? Ela perguntou de repente. De verdade? Ele pensou. Realmente pensou. Mais do que imaginei que fosse possível ser. Ele beijou o topo da cabeça dela. E você? Eu tenho medo ainda. A voz dela era honesta. Medo que você volte a ser quem era. Que isso tudo seja temporário. O medo é legítimo. Ele segurou o rosto dela, fazendo-a olhar para ele. Não vou prometer que nunca vou falhar. Porque vou. Somos humanos. Mas prometo que sempre vou voltar. Sempre vou escolher ficar, mesmo quando for difícil. Ana tinha lágrimas nos olhos. Eu sei. E é por isso que sim. Sou feliz. Assustada às vezes, mas feliz. Eles se beijaram. Lento, profundo, cheio de tudo que sobreviveram juntos. Quando se separaram, Ana sussurrou. Leva eu para a cama. Doutor Almeida. Ele sorriu contra os lábios dela. Com prazer, senhora Almeida. Eles riram baixinho, cúmplices, e foram para o quarto de mãos dadas. 2 da manhã. Theo acordou com o velho hábito de anos de plantão. Ficou olhando para o teto por um momento. O corpo em alerta, sem razão. Pegou o celular na mesinha de cabeceira. Havia uma notificação, mensagem do hospital, emergência. Precisavam de médicos. Por um segundo, apenas um segundo, o velho instinto puxou. Mas então ouviu passos pequenos. Sofia apareceu na porta sonolenta, o ursinho arrastando no chão. Papai, tá tudo bem? Theo colocou o celular de volta na mesinha. Virou de lado na cama. Tá tudo bem, meu amor. Papai só acordou. Vem aqui. Ela se aproximou e ele a puxou para a cama. Ana, meio acordada, fez espaço. Os três ficaram ali aconchegados. Você não vai embora, né? Sofia sussurrou, já voltando a dormir. Nunca, amor. Papai tá aqui para sempre. Ele sentiu ela relaxar completamente, confiante. Hannah abriu um olho. Viu o celular na mesinha, entendeu.
Obrigada, ela murmurou. Não precisa agradecer. Eu escolhi estar aqui. Ela sorriu e voltou a dormir. Theo ficou acordado mais alguns minutos, apenas sentindo. O peso suave de Sofia contra ele, o calor de Ana ao lado, o silêncio confortável da casa. Ele tinha passado tantos anos correndo, fugindo, procurando urgências para não enfrentar a vida real. E finalmente entendeu. A urgência sempre esteve ali, naquele quarto, naquelas duas pessoas, na escolha diária de ficar. Theo fechou os olhos e dormiu. Em casa. Finalmente em casa. Theo passou a vida correndo atrás de urgências, mas finalmente entendeu que a única urgência real era estar presente para quem o amava. E agora, aninhado entre as duas mulheres que eram seu mundo inteiro, ele não estava mais correndo, estava em casa. E casa não é lugar, é escolha. A escolha de ficar. Finais felizes não existem, mas recomeços felizes sim. E às vezes o maior ato de amor é simplesmente ficar, nos dias extraordinários e, principalmente nos dias comuns. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Ele nos ajuda a continuar trazendo histórias que falam sobre amor, reconstrução e segundas chances. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse canal vivo.